O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o 33º domingo do tempo comum. O nosso ano litúrgico é composto por 34 semanas. Próximo domingo a gente celebra a solenidade de Cristo Rei e depois já começamos um novo ano litúrgico, um novo tempo na nossa igreja. E quando a gente vai se aproximando do final do ano, a liturgia vai ficando extremamente pesada. 2 mensagens, elas vão sendo batidas repetidamente. A primeira mensagem é: Jesus vai voltar, o Senhor virá, o nosso grande rei voltará. E a segunda mensagem é: esteja preparado para este dia. Quando o Senhor vier, Ele vai pedir conta da sua administração e você vai ter que prestar conta a Ele. Nós, católicos fiéis que amamos ao Cristo e seguimos a Ele, temos que estar preparados para este dia. Veja o Evangelho de hoje, ele é até traz até assim um requinte meio de crueldade, se a gente for prestar bem atenção na parábola.
Jesus contou uma parábola aos discípulos para mostrar a eles a necessidade de corresponder à vontade de Deus. Ele contou uma parábola dizendo assim: um patrão tinha 3 empregados. Chamou o primeiro empregado e deu a ele 5 talentos. Chamou o segundo e deu a ele 3 talentos. Chamou o terceiro e deu a ele 1 talento. O que é um talento? Não são os talentos naturais que nós temos, né? Algumas pessoas têm o dom de cantar, outras têm o dom de fazer sei lá o quê, uma série de coisas. Não é desse talento que Jesus está falando. O talento que Jesus, ou melhor, que o Pai deu a cada um de nós, são 2 coisas que se misturam. O primeiro talento é a vida, o segundo talento é a graça dele. E essas 2 coisas estão intimamente ligadas. Uma depende da outra. A sua vida depende da graça de Deus e a graça depende da sua vida. Se você não tiver vida, não tem como pôr a graça nela. Este é o talento, é a vida. Mas o que era um talento na época de Jesus? Isso aqui é interessante. Um talento corresponde a 30 quilos de ouro. Agora imagina o que você faria com 30 quilos de ouro. 1 grama de ouro, quanto é que está 1 grama de ouro? Você vai comprar um anel ali, uma joia, 1.000 e tantos reais, dependendo da joia, né? Dependendo do quilates do ouro, do não sei o que, essa coisa toda, mas é caríssimo. Agora imagine você com 35 quilos de ouro. O que é que você faria com isso? E quando o patrão veio então prestar contas, primeiro ele chamou aquele que havia ganhado mais. Quantos talentos você ganhou? 5. Quanto você tem agora? 10. O que ganhou 3, quanto você tem? O que você ganhou? 3. Quanto você tem? 6. Você ganhou 1, quanto você tem? Eu só tenho 1 mesmo. Eu fiquei com medo. Eu peguei o meu talento e enterrei na terra, porque eu sei que o Senhor é um homem severo. E esse recebeu um castigo terrível. Além de ser tirado todo o talento dele, ele ainda foi xingado pelo pai. Você é um servo inútil. E ele foi jogado num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, porque ele foi inútil. O que é que isso significa, gente? É muito simples. Deus, ele te deu uma vida. Às vezes a sua vida vai demorar 100 anos. Mas quando o Senhor voltar, Ele vai pedir contas da sua vida. E Ele vai perguntar o que foi que você fez durante esses 100 anos. Quais são as obras de caridade que você praticou? Quais são os atos de fé que você fez? Quais são os atos de amor e de bondade, de esperança? O que foi que você criou ao seu redor? Algumas pessoas foram maravilhosas. Às vezes, uma mulher, né, fala da primeira leitura aqui, não tem nada a ver com isso, mas enfim. Às vezes, Deus deu a graça de uma mulher ser mãe. E ela foi uma ótima mãe. Às vezes ela ganhou de Deus um filho e ela amou aquele filho e deu toda a sua vida por ele. E é o talento que Deus deu a ela. Às vezes Deus deu a uma outra mulher 10 filhos. E ela cuidou dos 10 filhos e amou os 10 filhos. Às vezes deu 6, às vezes deu 20. Às vezes deu um filho a uma mulher e ela foi lá e abortou. Às vezes Deus deu a um homem o talento dele ser um bom empresário, uma pessoa que sabe administrar negócios, administrar o dinheiro, e ele consegue fazer as coisas bem, ele trabalha bem, tem uma loja, tem uma empresa, mas ele usa aqueles bens que Deus deu a ele para ser um bom patrão, para cuidar dos seus funcionários, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, paga direitinho os seus impostos, mesmo que eles sejam injustos, ele faz tudo certinho, e ele faz a graça de Deus, a glória de Deus resplandecer na sua forma de viver. Outras pessoas, Deus deu o talento da administração, ele foi lá e começou a roubar. Ele não se contentava com aquilo que Deus deu, ele começou a passar a perna nos outros, a roubar os bens públicos, e ele começou, o talento que Deus deu a ele pegou e enterrou. E assim vai. Às vezes Deus deu um talento a uma pessoa, uma voz maravilhosa, brilhante. É só você olhar a história dos grandes artistas, né?
internacionais, por exemplo, Elvis Presley, não sei quem, tanta gente famosa aí, que tinham talentos incríveis. O que eles fizeram? Eles pegaram talentos deles, cantaram para o mundo, às vezes cantaram até para Satanás, com o seu talento, com a sua voz, se enfiaram na droga e acabaram com a sua vida, com um talento maravilhoso que Deus havia dado. Quando ela tinha recebido de Deus uma graça extraordinária para fazer o nome de Deus ser conhecido. Enterrou os talentos. Às vezes você pega uma pessoa de 80 anos que é uma megera, uma pessoa horrenda. Ela passa o dia inteiro falando mal dos outros, a língua dela, que foi feita para louvar a Deus, só faz o dia inteiro falar mal das pessoas, denegrir as coisas, mentir, inventar fofoca, inventar calúnia, inventar uma série de coisas. Quando você pega uma menina como Santa Teresinha do Menino Jesus, com 24 anos de idade, é doutora da igreja. Você pega São Domingos Sábios, um menino de 12 anos, Santa Laura Vicunha, 13 anos, Santa Maria Gorete, 13 anos, todos morreram com uma idade muito pequena e eram gigantes na fé, cheios de caridade, cheios de bondade, cheios de uma série de coisas. E nós que já estamos aqui caindo os dentes, ainda não temos metade da virtude que eles têm. O Senhor termina a parábola dizendo: chama este inútil, quero falar com ele. Mas antes disso, a primeira leitura. Provérbios diz: uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale mais do que as joias. O que é uma mulher forte aqui nesse contexto que nós estamos vivendo da liturgia de hoje? É uma alma forte. É uma alma que fez a sua vida valer a pena. Tudo que Deus colocou na mão dela, ela trabalhou e fez Deus ser glorificado. É uma pessoa que fez todos os seus esforços. Não é uma pessoa feridenta. A coisa mais triste do mundo é uma pessoa feridenta. Sabe o que é uma pessoa feridenta? Ai meu Deus, Deus não podia ter feito isso comigo. Por que que meu marido morreu? Por que que meus filhos morreram? Por que que eu sou assim? Por que que eu tenho essa cor de pele? Por que eu sou desse jeito? Por que e passo o tempo inteiro se lamentando, se reclamando. A vida é um tormento, é um peso, não só para ela, mas para os outros. A mulher sábia não, ela edifica a sua casa, ela constrói. Se Deus te deu uma perda, faça dessa perda uma pedra para você subir um pouco mais e encontrar Deus. Se Deus te deu uma doença, uma dificuldade, faça desse momento de enfermidade o lugar onde Deus é glorificado. Não se deixe vencer pelo sofrimento, pelas coisas. E quando não conseguir vencer o sofrimento, ofereça ele na cruz de Jesus. Coloque ele e diga: Senhor, eu aceito o meu sofrimento, eu me uno a você e faço desse meu sofrimento a minha tábua de salvação. Por que tem algumas pessoas que Deus deixa passar 10, 11, 12 anos no fundo de uma cama, numa tristeza, num sofrimento terrível? Porque talvez a única forma que Deus tinha de salvar essa bendita alma era assim. Pode ser que seja. Uma pessoa que trabalhou o que fez a graça de Deus acontecer na sua vida e fez a vida valer a pena. Como é triste a gente encontrar alguns amigos, né, no trabalho, na escola, sei lá onde for. É aquela pessoa que quando ela chega perto de você, você já até se sente mal. Ai meu Deus, já vem ela de novo. Ninguém suporta, ninguém quer chegar perto, ninguém quer ver, ninguém quer ouvir, ninguém quer escutar. É uma lamentação, é uma tragédia. Para com isso. Você tem que ser a luz de Deus, a luz de Jesus. As pessoas deveriam ficar felizes quando chegasse perto de você. Esse é o seu talento, é a graça que Deus deu à sua vida. Foi para isso que você foi feito, foi para isso que nós fomos feitos. Para ser a luz de Cristo, o sal da terra, para dar sabor ao mundo. E não para ser uma tragédia, uma desgraça, né? Gente que o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro brigando, não, esses são os meus direitos, porque tem que ser assim, porque é um chato. Aí vai embora, pelo amor de Deus. A mulher que edifica a sua casa. Veja como São Paulo escreve aos Tessalonicenses, que bonito. Ele diz: irmãos, quanto ao tempo e à hora, não há por que vos escrever. Eu não vou dizer para você qual é o dia ou a hora, não precisa disso.
Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, está tudo bem, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, você está ouvindo a palavra de Deus, você está vindo à missa, você recebeu os sacramentos, você sabe muito bem que um dia o Senhor virá e Ele vai pedir conta da sua vida. Você não tem desculpa. Todos vós são filhos da luz e do dia. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Ou seja, como diz o cuiabano, fica esperto. Ele pode vir hoje. Você não sabe qual é o dia. E no final do Evangelho, o destino do pobre homem que pegou 35 quilos de ouro e enterrou na terra. Pegou a sua vida, 35 anos, 70 anos, 90 anos, 100 anos, e afundou esses anos que Deus te deu. O Senhor vai dizer: chama esse inútil. Quanto a este servo inútil, joga ele fora na escuridão, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, o Senhor vai vir. A gente vai ter que se apresentar diante dele. Quem você será quando o Senhor vier? Um forte guerreiro que lutou a vida inteira para ser de Deus, ou um inútil